Livro de Salmos. Os voluntários, tudo voltaram da caixinha de oferta, depois eu tiro a oferta. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Temos batismo nas águas hoje. Temos apresentação de criança. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detendo no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita o nosso coração hoje, fala com bondade, com graça, com autoridade, com poder, numa palavra transformadora e enriquecedora a nós possamos, papai, ter o Senhor como Salvador, como bom pastor de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, essa palavra que brevemente eu vou falar hoje, ela fala sobre estarmos plantados junto ao ribeiro das águas. O salmista traz uma explicação muito simples de se entender, que quando a árvore está plantada junto ao ribeiro das águas, ela se torna frutífera, ela faz com que, o ribeiro das águas faz com que aquela árvore se torne frutífera. E quando nós olhamos para a continuação do texto, que até é um pouco delineadora de caminhos, no versículo 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra de Deus traz para nós uma instrução clara de como nós devemos estar perto do ribeiro. E aí nós olhamos para o salmista e vemos que perto do ribeiro, onde há vida, onde há provisão, onde há águas, haverá uma abundante alimentação daquilo que a árvore necessita para continuar a viver, a ter vida. E quando nós olhamos para os dias de hoje, nós vemos que existem muitas pessoas que elas não estão mais junto ao ribeiro, elas não estão mais junto à fonte, elas não estão mais buscando o alimento no lugar certo. Ontem eu participava da inauguração de uma igreja que nós tivemos a felicidade de inaugurar há 2 anos e meio atrás. Há 2 anos e meio atrás, nós iniciamos uma igreja em uma casa, ali no Termas. Fomos em uma casa e fomos não, porque eu nem na casa fui, só mandei o obreiro ir. Falei, vai lá e dirige um culto. E o obreiro foi lá naquela casa e ele dirigiu um culto. Contou ele que ele pediu emprestado para um outro pastor, porque nem as cadeiras eu emprestei, fui um monstro nesse caso. Ele pediu emprestado para um outro pastor e o pastor emprestou 9 cadeiras para ele. E ele pegou 9 cadeiras e levou na casa da filha dele e falou, aqui nós vamos dirigir um culto. E ele começou uma igreja lá. E ele contou que no primeiro dia chuva torrencial, e a esposa chamou ele e falou assim, não vai ninguém ser o bocó. Foi essa a palavra que ele contou ontem, não foi, André? Não vai ninguém ser o bocó. E realmente ele levou as 9 cadeirinhas na casa da filha, lá no Termas, e foi 9 pessoas assistir o culto que ele estava fazendo naquele lugar. Ele começou o primeiro culto e quando ele fez o primeiro, na outra semana, a filha não quis mais ele na casa. Falou, não pai, aqui não dá, porque agora eu estou grávida, não dá mais fazer o culto. E uma irmã foi lá e cedeu um espaço numa mercearia, num comércio, e ele foi lá e começou os cultos lá. E aí foi crescendo e nós precisamos alugar um lugar onde cabia mais ou menos umas 30 pessoas.
Nesse lugar eu fui para fazer a bênção, para fazer a inauguração. Tem até fotinha minha lá, né, Pedro? Tem as fotinhas minha lá orando para o pastor. E nós fizemos a inauguração com 30 cadeiras. Aí eu já abençoei com alguma coisa, nós demos alguma coisa. Mas 30 cadeiras. E começou aquela igreja naquele lugar. E ontem eu fui numa inauguração numa igreja que cabe mais ou menos umas 100, 150 pessoas, acredito eu, não contei direito. E a igreja estava lotada. E só de gente que ele consagrou, que eu contei, passou de 60. De gente que subiu no altar para receber a consagração, para trabalhar nessa nova casa de oração. E o que me chamou a atenção foi quando ele falou assim: olha, essa igreja ela tem 3 bases: a oração, a palavra e a comunhão. Foi isso, né? A oração, a palavra e a comunhão. E aí ele é bem pentecostal, assim, bem avivalista, né? E ele falou e ungiu. E aí eu olhei para aquela igreja, eu olhei para esta igreja, eu olhei para muitas igrejas que, graças ao bondoso Deus, estão crescendo, estão evoluindo, estão batizando, estão fazendo a obra do Senhor. E o meu coração se aquece, porque quando nós olhamos para o livro de Salmos, capítulo 1, o salmista fala para a árvore ficar perto do ribeiro, para a árvore que está plantada perto do ribeiro. E quando nós vemos gente perto de Jesus, igrejas perto de Jesus, elas começam a frutificar, elas começam a crescer, elas começam a evoluir. E não é só em igreja, não é só em igreja, é nas nossas vidas. Quando nós nos afastamos de Jesus, que é o caminho, nós começamos a perecer. Tinha um desenho muito antigo, eu não lembro o nome agora, que tinha uma árvorezinha que ela andava com suas raízes. Então ela plantava-se onde ela queria. E com o passar do tempo ela saía do chão e ia andando para outro lugar, né? E ela se plantava em outro lugar. Ela estava em busca do quê? Busca de água. Busca de água para continuar viva, para continuar produzindo frutos. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu amado e meu querido irmão, e eu não quero que você me entenda de outra forma ou me entenda mal. A religião, com o passar do tempo, se perdeu demais, com coisas que não estão totalmente ligadas a Jesus Cristo. Eu peço perdão no que eu vou dizer agora, porque talvez minhas palavras se tornem pesadas, mas Deus toca no meu coração nesses últimos dias, que essa é a palavra que necessita ser pregada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Apague por 5 segundos que seja, com todo respeito, a imagem de Jesus. Tire um pouquinho Jesus da equação. Quem seria Maria? Tire um pouquinho Jesus da equação. Quem seria José? Tire um pouquinho Jesus da equação. Quem seria São Pedro? Tire um pouquinho Jesus da equação. Quem seria São Judas? Tire um pouquinho Jesus da equação. Quem seria Paulo? E nós vemos que quando nós fazemos e olhamos um pouquinho só, com todo respeito, é uma forma de pensar simplória, mas me acompanhe. Quando nós pensamos dessa forma, nós precisamos entender que tudo que é embasado na Bíblia Sagrada nos levará a Jesus Cristo. E aí quando nós chegamos em Jesus Cristo, Ele fala assim para nós: eu sou o ribeiro, eu sou a fonte de água pura, eu sou a fonte de água viva. Aquele que beber dessa água jamais sentirá sede. Aquele que estiver vinculado em Jesus jamais perecerá. Aquele que buscar na fonte que é Jesus Cristo, ele jamais vai saber o que é mendigar o pão, nem passar pela necessidade que leve à morte da segunda morte, ou até mesmo o sofrimento na terra, porque aquele que sofre com Jesus não sofre, porque não é sofrer aquele que tem solução para o seu sofrimento. E aí nós vemos que quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele fala assim: ei, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, e eu sou a única vida. E quando nós olhamos para Jesus, ele diz: ei, não existe outro modo de chegar a Deus a não ser por mim. E quando nós chegamos a Jesus, ele também diz: ei, as minhas palavras que eu vos falo porque a mim foi revelada ao Pai. E se vocês me buscarem, o meu Pai também me revelará essas palavras a vocês.
E aí, quando os discípulos começam a questionar: onde é que é esse ribeiro? Onde é que é o Messias? Onde é que é essa fonte de água viva? Onde nós vamos buscar o alimento? Onde nós vamos buscar ensinamento, provisão? Aí Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz assim: viu, já estive tanto tempo convosco, já andei com vocês, já falei para vocês, já disse a vocês, eu estou com vocês, e vocês não me reconheceram. Meu amado e meu querido irmão, Jesus está neste lugar, Jesus está na tua casa, Jesus está na tua vida, e não é, meu amado e querido irmão, um ribeiro distante, não. Você está plantado perto de um lugar correto, onde Jesus Cristo é Senhor, onde Jesus Cristo é pastor. Eu vim dizer para você nessa noite apenas algumas coisas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, e Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve Ele voltará a buscar a sua igreja. Mas tem muita gente se afastando de Jesus, pegando suas raízes e saindo de perto do ribeiro, pegando suas raízes e saindo de perto das águas, vivendo o que deseja, como quer, da forma que quer, se tornando não desigrejados, mas se tornando ímpios, se tornando pessoas que não conhecem realmente o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, você pode conhecer quem você desejar e quem você quiser, mas nessa noite eu vim dizer para você, muitas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu quero te agradecer. E a gente fala: o que você quer agradecer? Ah, o senhor orou por mim e o meu milagre aconteceu. Nós não somos uma igreja que explora os testemunhos, os milagres, até a gente tem um pouco de vergonha de contar, mas tem alguns milagres sendo gravados, tem alguns milagres que o povo conta, mas nós não somos uma igreja que explora e chama os outros baseado no milagre. Mas eu quero dizer para você, tem muito milagre acontecendo dentro dessa igreja, tem muitas pessoas mudando de vida, e as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, quero te agradecer. Eu fico constrangido, que eu não fiz nada, eu ainda pedi um favor, tive que pedir favor, falei: Jesus, pela tua vontade, pela tua bondade, que agora o milagre aconteça. E Jesus Cristo é tão bom que Ele faz o milagre acontecer, que Ele faz a cura acontecer, que Ele manifesta a sua glória. Irmãos, o texto diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiro das águas. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Fique perto de Jesus, fique perto de pessoas que te aproximem de Jesus, fique perto de pessoas que buscam a Jesus Cristo dia após dia, porque o único caminho que vale a pena viver é um caminho que tem meio, é um caminho que tem começo, meio e fim, é um caminho que não te engana no final da jornada, e o único caminho é Jesus Cristo. Nós vemos o livro de Apocalipse, quando vai João ao terceiro céu, dá uma sondadinha lá, algumas coisas ele podia ver, outras coisas ele não podia ver, algumas coisas ele pôde contar, outras coisas ele não pôde contar, algumas coisas ele pôde explicar, outras coisas ele não pôde explicar, algumas coisas a Bíblia trata como inefáveis, mas teve algumas coisas, duas coisas que eu acho muito interessante. Quando ele fala sobre o livro da vida, que todos estavam ali lamentando por não poder abrir, eu já preguei sobre isso esses dias. E quando ele olha, o cordeiro era aquele que foi oferecido como último sacrifício, era Jesus Cristo. Ele era o único capaz de abrir o livro da vida. E aí nós vemos também no livro de Apocalipse, quando João revela a nós e diz: ei, ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Meu amado e meu querido irmão, eu entreguei um dia a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e Ele me salvou.
Eu não entreguei minha vida a um pastor, nem uma igreja, nem uma denominação, nem a um servidão, nem uma religião, não. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, e esse Jesus me salvou. E esse Jesus que eu prego é o Jesus que me promete, mesmo sem precisar me prometer. É o Jesus que me dá, mesmo sem precisar me dar. É o Jesus que me salva, mesmo sem eu merecer. É o Jesus que me mostra o caminho, mesmo eu estando distante por muitas vezes. Sabe, meus irmãos, nessa noite eu gostaria muito de profetizar que toda a sua família será salva em nome de Jesus. Toda a sua família será salva em nome de Jesus. Mas você já reparou que é você que toca neles e não eu? Mas você reparou que as folhas que cobrem a vida deles são as suas e não as minhas? Mas você já reparou que quem está ouvindo a palavra neste momento é você e não eles? Mas você já reparou que se eles acham igreja chata, não é porque eles vieram aqui, é porque eles te conhecem? Você já reparou que se eles não gostam de Jesus, não é porque o Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós somos, eles ouviram, não. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado e meu querido irmão. Uma árvore, ela é sondada, ela é olhada. Uma árvore, ela é vista. É como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está plantado na igreja do Evangelho Quadrangular, porque se você estiver plantado na igreja do Evangelho Quadrangular, as pessoas não conhecerão a Jesus. Você não está plantado na igreja do Romeuzinho, do Juninho, porque se você estiver plantado aqui, as pessoas vão conhecer os defeitos do pastor. Você não está plantado no Papa, no Santo, não. Porque quando nós estamos plantados perto de alguém, começamos a emanar a produção daquilo. Sabe quando é que toda a tua família conhecerá Jesus, entregará a sua vida para Jesus? Quando você estiver plantado pertinho do ribeiro, e o nosso ribeiro dessa atual geração, espiritualmente falando, é Jesus Cristo. Ah, mas aquela igreja é preta, e daí eu não estou lá por causa da igreja, estou lá por causa de Jesus. Ah, mas aquela igreja, de vez em quando, aquele ar-condicionado é gelado, e daí eu passo um friozinho. Mas eu não estou lá por causa do ar, estou lá por causa de Jesus. Ah, mas o som daquela igreja é muito alto. Não, tem dia que está alto mesmo, mas tem dia que está baixo, tá bom. Mas eu não estou lá por causa do som, estou lá por causa de Jesus. Ah, mas o pastor, eu não estou lá por causa do pastor, estou lá por causa de Jesus. Sabe, meus amados e queridos irmãos, eu vim dizer para você nessa noite, que existe sim um tempo especial de Deus, uma estação própria chegando, e tudo quanto você fizer, as tuas folhas não vão cair em vão, mas elas não se perderão, e tudo quanto você fizer prosperará. E aí eu fui na igreja ontem, e eu pude dizer lá, essa igreja vai prosperar. Sabe por que a igreja vai prosperar? Porque eles estão fazendo coisas para dar glórias ao nome de Jesus. Se nós subir aqui para se mostrar, a glória não será de Jesus, nós vamos ter que dar o resultado daquilo que nós estamos se mostrando. Mas se nós subir aqui para dar glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, é a Ele, para Ele, e somente por Ele que é todas as coisas. Então Ele se torna o Senhor, e se Ele é o Senhor, Ele se torna o cuidador. E se Ele é o ribeiro da nossa geração, se Ele é o ribeiro de tua vida, se Ele é a fonte da água que vai te alimentar, vai te fazer crescer, você vai alcançar o perdido a qualquer custo.
você vai começar a viver o milagre, você vai começar a viver a cura, você vai começar a viver a manifestação, você vai começar a viver a provisão, você vai começar a viver um tempo de abundância, um tempo de paz, um tempo de conquista, e pode vir a tempestade que vier, pode vir o problema que vier, porque a Bíblia Sagrada não diz que não haverá tempestade, nem que não haverá chuva, mas se a árvore estiver perto do ribeiro, ela pode perder as suas folhas com o vento, ela pode perder os seus frutos na estação de que os frutos não estarão ali, ela pode perder até mesmo a sua beleza, mas se ela estiver firmada na rocha, que é Jesus Cristo, se ela estiver junto ao ribeiro, que é Jesus Cristo, na estação certa, ela vai florescer novamente. Ela vai florescer, os seus frutos virão. Pastor, estou passando por problema e por dificuldade. Permanece em Jesus Cristo. Permanece em Jesus Cristo. Perdoa o pastor de vez em quando, ele é meio burro mesmo, de vez em quando ele fala umas tonguices, mas perdoa ele. Perdoa o técnico de som, de vez em quando o som fica alto mesmo, mas vamos perdoar ele. Jesus nos ensinou a perdoar. Não está alto hoje o som, Marcelo, eu só estou, porque nós somos amigos, eu posso mexer com você, tá bom? Perdoe. Perdoa o irmãozinho que te fez chorar, perdoa o irmãozinho que te fez ficar bravo, perdoa, sabe por quê? Porque você não está aqui por causa dele, você está aqui por causa de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador de sua fé, e quando você tem uma fé alimentada nele, não se preocupe, a tempestade vai vir, vai, vou perder minhas folhas, vou, mas o que tem perder umas 10 folhas? Se eu estou firmado aqui, e na estação certa, as folhas vão nascer de novo, e o fruto vai nascer de novo. Mas presta atenção no texto que diz: pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Meu irmão, tem gente que acha que se converter é ter uma vida de bênção, de paz e tudo jóia e tudo bacana. Não. Se converter a Jesus Cristo é não olhar mais para a dificuldade e olhar para o que Deus tem para nós. Que nessa noite eu e você possamos entender que perto de Jesus, nem as folhas vão cair, sabe por quê? Porque eu não sou o sustento da minha vida. O sustento da minha vida é Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo Jesus, você vai ver que vai ter vento, vai ter, de vez em quando as folhas dão uma caída mesmo, mas se estiver perto de Jesus não cai. Por que de vez em quando a gente sofre? Porque a gente se afasta de Jesus. Por que de vez em quando a gente chora? Porque a gente está longe de Jesus. Você conhece algum, vamos usar a palavra desviado, alguém que saiu dos caminhos de Cristo? Você conhece alguém que saiu da igreja, por exemplo? Fica mais fácil. Pergunta para a pessoa por que ela saiu da igreja. Ela vai dizer por causa do pastor, por causa do som, vou usar o som de novo, por causa da estrutura, sei lá o quê, ou porque ela foi para outro lugar. Mas a resposta dela nunca vai ser porque Jesus me mentiu, porque Jesus me enganou, porque Jesus me logrou. Nunca. Porque Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Jesus nunca deixou ninguém perdido, ninguém para trás, e nunca prometeu algo que não entregou. Jesus nunca vai te perder, sabe por quê? Porque Ele já te salvou, é você que perde Ele quando você esquece do amor dEle. E aí eu pergunto para você, se Jesus Cristo nunca fez nada por contrário a ninguém, para ninguém sair da igreja, por que o povo sai da igreja? Porque a igreja não está sendo de Jesus para aquele indivíduo e para aquela pessoa. Meu irmão, eu sei que não vou falar o que falei ontem, porque ontem os irmãos deram muita risada. Meu irmão, eu sei que você está sentado do lado só de gente bonita. Quer ver? O pastor vai mandar você mentir agora. Olhe para o cidadão que está do teu lado e diga assim: você é lindo. Mentiroso. Como é que olha para o Vinícius e fala: você é lindo? Não dá certo. E o Vinícius piorou olhar para o Fagner e falar: você é lindo. Meu irmão, nem tudo é lindo. Se você olhar para o irmão do lado e falar assim: você é chato, pode ser que seja mais verdade do que ser lindo, não é? De vez em quando, não é? Você olha para a pessoa e fala assim: você é chato, é mais verdade do que ser lindo.
Meu irmão, se eu estivesse aqui por causa da tua beleza, eu estava num concurso de beleza, não dentro da igreja. Se eu estivesse aqui por causa do teu humor, eu estava num show de piadas e não dentro da igreja. Se eu estivesse aqui por causa da música, eu estava num show agora e não dentro da igreja. Se eu estivesse aqui por causa de um bom orador, alguém que falasse bonito no microfone, estava lá vendo o Marçal, alguém, um coach bem bacana para fazer eu crescer aí no mundo. Mas eu não estou aqui por causa de pessoas, de homens de estrutura. Eu estou aqui por causa de Jesus Cristo, porque eu quero estar junto ao ribeiro, daquele que um dia me salvou e tem gerado dia após dia vida em mim. E daí vem a palavra que eu concluo no versículo 5 que diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu preciso concluir essa minha palavra dizendo para você, meu irmão, o maior problema de todas as pessoas é elas não reconhecerem quem realmente são. Presta bem atenção. É as pessoas não exporem quem elas realmente são. Uma hora ou outra a verdade é revelada. Uma hora ou outra as pessoas revelam quem elas são. Uma hora ou outra acontece de se revelar quem é. O dia que Jesus Cristo se revelou para mim como Senhor, não foi no dia da cura. Eu não vi a mão de Jesus Cristo quando eu fui curado do câncer. Eu não vi a mão de Jesus Cristo quando eu fui curado da apendicite. Fui lá, fiquei 8 horas na sala de cirurgia, estoporou tudo. Eu não fiquei conhecendo Jesus lá dentro daquele hospital na hora da minha cirurgia. Sabe quando é que eu conheci Jesus Cristo? Sabe quando é que Ele se apresentou para mim? Quando eu estava com a dor, quando eu estava com o problema e quando eu estava com a dificuldade. Quando naquele leito de hospital a enfermeira não achava a minha veia para tirar o sangue, e eu estava com a minha mãe naquele quarto, naquele leito, e eu falei para a mãe, Jesus me quer, e eu estou indo. A dor era insuportável. Foi naquele momento de dor que eu conheci o ribeiro de águas. Foi naquele momento de dor que eu conheci Jesus Cristo. Foi naquele momento de desespero humano que eu conheci Jesus Cristo. E foi lá que Ele me salvou. E aí eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu fui curado, eu fui recolocado. Não sei mais nem o sentido daquela dor, mas eu sei que naquela dor eu estava perto de Jesus. Eu não sou louco de, estando bem, me afastar de Jesus. Eu não sou louco de, quando tudo vai bem, me afastar de Jesus, porque nessa noite eu preciso dizer para você: aprenda com os ímpios e não seja um pecador na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Se o Senhor olhar para ti nessa noite, o que Ele encontrará? Se o Senhor olhar para dentro de ti nessa noite, o que Ele encontrará? Se o Senhor olhar para dentro dessa casa de oração nessa noite, o que é que Ele encontrará? Feche seus olhos e mostre para Jesus o que você tem dentro de ti. O que você tem dentro do seu coração.